Olá, bom dia a todos. Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia, Dulce. Bom dia, Maria Cristina, tudo bem? Tudo bem, e Vamos, você? tudo. Vamos aguardar um pouquinho, Maria Cristina, até a gente ter a entrada aí da rede, né? Iniciando os Isso. trabalhos de hoje, né? Então, diante Até porque disso, hoje começamos um pouquinho mais cedo, né? exatamente. Então, vamos explicar para a rede, né? Então, bom dia a todos, bom dia aos profissionais da educação, bom dia aos cidadãos que estão nesse momento nos assistindo, né? Então, a gente adentra um pouquinho mais cedo, como disse a Maria Cristina, para falar sobre cuidado, né? Então, esses 30 minutos que antecedem as lives das 9 horas serão voltados para a temática do cuidado. E em tempos de pandemia, o cuidado precisa ser ampliado, né? O nosso olhar precisa ser ampliado. Sabemos que, estando em tempos de pandemia, os cuidados em todos os sentidos, em todas as dimensões do ser humano, é extremamente importante para que a nossa saúde mental possa estar mais equilibrada. E é nessa temática, né, sobre saúde mental em tempos de pandemia, que a gente recebe, acolhe a Maria Cristina para poder falar dessa temática com todos vocês. Então, é uma temática muito importante e que a gente possa gerar uma reflexão curtinha que seja, mas uma reflexão que seja extremamente acolhida por todos vocês aí da rede, né? Então, agora eu passo a palavra para Maria Cristina, para poder falar um pouquinho com todos vocês. Bom dia, Maria Cristina, seja bem-vinda. Bom, bom dia, Dulce, obrigada. E realmente, nesse momento que todos estamos passando, né, a nível mundial, inclusive, né, falar sobre saúde mental, falar sobre o autocuidado, mas inclusive do autocuidado até pensando na perspectiva da educação integral. Né, nós podemos olhar para o sujeito, olhar para si mesmo, né, um momento de introspecção e pensar em todas as dimensões do ser humano, né, esse olhar integral que nós temos, assim, que a gente fala tanto da questão da criança, desse olhar integral para a criança, do seu desenvolvimento integral, mas nós também temos que pensar em nós, no nosso desenvolvimento, na nossa saúde, né, em todas essas perspectivas. E hoje nós temos, assim, vamos dar algumas dicas, na verdade, né, porque não existe uma receita pronta, porque cada indivíduo é único, as suas relações são únicas, né, o olhar para dentro de si mesmo, a pessoa vai se perceber em questões muito específicas da sua história. Então, não é uma receita, né, mas são dicas para a pessoa se perceber enquanto sujeito na relação consigo mesmo, na relação com o entorno, que são as pessoas, na relação com um ser superior, que cada crença vai chamar de um jeito muito próprio, né, e que tem que ser respeitado, e também nas questões sociais e intelectuais, que nesse momento, é claro que vai ter que ser adaptado, né, porque já que a gente está em isolamento social, a gente não pode se relacionar ao vivo com as pessoas, mas a gente pode se relacionar, sim, de um outro jeito, e a gente vai abordar um pouquinho cada questão. Então, esse momento, né, até ontem à tarde, com um grupo do CEMEI Maria Ismênia, a gente estava discutindo até um pouquinho sobre isso, né, por que esse momento está gerando tanta ansiedade nas pessoas, né? O que acontece é que sempre a gente tem a nossa vida planejada, né, nós planejamos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, se é uma viagem daqui uns 2, 3 anos, né, que as pessoas se preparam lá, guardando dinheiro, economizando, e nesse momento, a gente não tem nada planejado, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer daqui a um mês, a gente não sabe do retorno das atividades escolares, do trabalho, então, o futuro nesse momento é uma incógnita para as pessoas, né? As pessoas estão com medo, será que eu vou contrair a doença? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder um ente querido? Então, todas essas perguntas que quando a gente não tem resposta, né, nos geram ansiedade.
Imagina uma pessoa que tem uma festa agendada para o final do ano, tem um casamento agendado para daqui a algum tempo. Então, todas essas questões, como a gente não sabe do futuro, né? Bom, a gente não sabe do futuro mesmo, né? Mas a gente tem isso mais ou menos planejado. Mas nesse momento, as coisas estão mais frágeis, estão mais nebulosas. Então, isso gera muito mais ansiedade. Então, temos algumas questões, né? Por exemplo, da questão emocional. Então, que tipo de autocuidado, que tipo de pensamentos eu posso cultivar nesse momento para deixar minha cabeça livre, na verdade, né? E isso é uma coisa bastante importante de cada um identificar, né? Que além dessa questão do futuro, tá ainda uma incógnita, a pessoa possa identificar dentro de si o que é que realmente está incomodando. A gente sempre sabe, na verdade, em alguns quesitos da vida, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos traz desconforto, né? Aquilo que a gente diz assim, hoje a minha cabeça está cheia de pensamentos ruins, está cheia de pensamentos que ficam lá martelando, né, que a gente chama aquele pensamento que não nos deixa sossegados. É aquele momento que a gente deita na cama para dormir, aqueles minutinhos lá da relação que a pessoa tem com o seu travesseiro, e aquele pensamento, aquela ideia, aquele problema fica lá martelando a cabeça, que muitas vezes nos tira o sono. Então, são essas questões, esse momento é um momento muito importante para refletir o que pensamento vem na sua cabeça, que é aquele momento que a pessoa está relaxando, mas o pensamento não deixa a pessoa dormir. Então, isso a gente consegue identificar. E identificando isso, né, é tentar esvaziar na cabeça desse problema. E é claro, nem sempre a solução se mostra pronto, realmente, tem coisas que a gente não tem a solução pela frente, né? Então, a solução talvez venha no momento certo, mas é importante dividir isso com alguém. Às vezes, quando a gente divide a nossa problemática com alguém, que a gente não tem a solução pela frente, quando a gente divide com uma outra pessoa, a pessoa dá uma dica, puxa vida, nunca tinha pensado nisso, e de repente o caminho aparece, né? Então pode ser uma pessoa da confiança, pode ser uma pessoa da igreja, pode ser professora, a sua própria gestora da escola, né, a sua coordenadora, pode ser uma colega da própria escola, né, ou do trabalho, pode ser alguém até daqui da secretaria, né, Dulce, que a pessoa estabeleça uma relação de confiança. Eu mesmo me coloco à disposição momento, se alguém precisar conversar, porque às vezes realmente a gente precisa desabafar, né? E outra forma, inclusive, as pessoas podem utilizar também escrever, produzir um texto, produzir alguma coisa relacionada à parte plástica, né? Alguma coisa artística. Eu mesma, sabe, Dulce, no começo da pandemia, eu me senti muito angustiada. E daí uma coisa que me faz muito bem é escutar música, me alivia. Mas eu gosto muito também de ler a letra, porque a letra tem que fazer um sentido para a minha vida. Ela tem que ter a ver comigo, né? Então, naquele momento lá do cuidar de quem cuida, eu queria escrever alguma coisa. Eu montei, na verdade, uma coisa, foi para mim, eu fiz para mim mesma, né? Para eu me desabafar. Utilizando de músicas para falar do meu momento atual. Então, eu marquei aquele momento atual lá, né, fazendo uma conexão entre músicas, entre um texto. Eu queria dizer para mim mesma como é que eu estava, e aquilo me aliviou, sabe? Então, as estratégias, né, às vezes a gente não sabe muito bem, conversar com alguém para dar um norte na vida da pessoa. Né? Então, essa é uma possibilidade, né, de trabalhar as questões emocionais. E também, Dulce, e todos que estão ouvindo, a gente precisa definir, assim, na nossa vida, o que são, né, as nossas escolhas relacionadas às nossas necessidades, e isso não serve só para o tempo de pandemia, serve para, na verdade, a nossa vida como um todo, né, aquilo que é da necessidade e daquilo que é do desejo. Aquilo que é do desejo, muitas vezes nós não precisamos do objeto ou das situações para a gente se manter íntegro e ser a pessoa que a gente é, né? São coisas, na verdade, que estão além das nossas escolhas, muitas vezes conscientes, muitas vezes elas estão nesse plano inconsciente que a gente faz e não sabe por que faz.
muito diferente das nossas escolhas relacionadas à necessidade. Todas essas relacionadas à necessidade, elas são muito simples no nosso cotidiano. São as coisas que nos mantêm vivo, né? As questões da alimentação, do vestuário. Mas agora, quando passa para questões do desejo, é aquilo que nos impulsiona para fazer as coisas que elas muitas vezes não têm sentido. Eu vou dar alguns exemplos bem relacionados às questões femininas, né? Por exemplo, a mulher que tem uma fissura muito grande por sapatos, por bolsas, a gente só consegue usar um par de sapatos por vez, né? Por que que eu tenho que ter uma coleção, por exemplo, deles, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa se move para esse lado, a gente tem que pensar que isso não é da necessidade, isso é do desejo. E, às vezes, a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu preciso disso. E, na verdade, não é um precisar no sentido da necessidade, é do desejo. Então, a pessoa tem que se perceber, né, que tem muitas coisas na nossa vida, muitas escolhas na nossa vida que elas vão pelo lado do desejo, e não da necessidade, que é da simplicidade, que é do dia a dia mais tranquilo, que não nos causa ansiedade se a gente não pode comprar, né? Porque muitas vezes a questão do desejo, a pessoa se impulsiona para comprar porque ela precisa, mas depois que compra, ela percebe que não precisava, e daí também vem um estado, às vezes, de culpa. Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu comprei, já que eu não estava precisando? Então, é interessante a pessoa ter bem claro o que é realmente da necessidade, né, porque a culpa, o sentimento de culpa, muitas vezes gera depressão, porque a pessoa ela fica se martirizando, né, puxa vida, eu fiz tal coisa, eu falei tal coisa, eu comprei tal coisa que eu não precisava. Então, a gente tem que ter clareza nessas duas situações, que elas são muito distintas, né, e que elas, na verdade, trazem uma consequência para a nossa rotina, né, poder identificar o que é da desejo, o que é da necessidade. E é claro, né, que cultivar bons pensamentos, tentar esvaziar a cabeça realmente, em exercícios respiratórios muito bons, né? A pessoa precisa conhecer seu corpo, inclusive na questão da respiração, embora seja uma questão mais biológica, mas a gente, lógico, separa ela só de forma didática, né? Porque nós somos um ser total, então as nossas áreas também conversam o tempo todo, de fazer exercícios respiratórios para acalmar a ansiedade. Eu sempre ensino até um exercício para as minhas filhas, para os meus pacientes, quando eles têm prova ou vão passar por uma banca de TCC, que é um momento realmente que deixa a pessoa muito ansiosa, de fazer um exercício respiratório, vou ensinar para vocês agora, né, que isso acalma muito, porque oxigena, inclusive, o cérebro, né, então é de encher bem os pulmões, o máximo que puder, a pessoa daí vai eliminando esse ar bem vagarosamente entre os dentes, tá? Então, eu fazer assim, ó. Você vai escutar o ar saindo por entre seus dentes. No início, você vai sentir tontura, isso é normal, né? Mais ou menos umas 5 a 7 vezes. Você vai perceber que você vai se acalmar, perceba assim a sua respiração saindo bem devagar, se concentre na respiração, que isso vai ajudar nos processos de ansiedade, inclusive em crises. Pessoas que têm crises de síndrome do pânico, né, que é uma ansiedade muito exagerada, né, é isso que é a síndrome do pânico, é um excesso de ansiedade, né, e que isso vai acalmar, na verdade, depois. E para falar, acho que uma coisa bem importante, a ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos ansiedade, nós precisamos ter ansiedade em alguns momentos, porque isso é que nos move, né, no mundo. O que não pode é que a ansiedade controle a nossa vida. Daí, isso sim é uma questão patológica, né, mas a pessoa vai se perceber que isso está trazendo um sofrimento para ela. Então, é importante ter esse olhar para si mesmo e tentar identificar, né? Então, quando a pessoa tem lá a crise de ansiedade, que realmente é um momento muito difícil, porque ela acha que vai morrer, né? Conheço várias pessoas na nossa rede, né, de ensino, que já compartilharam comigo desse sentimento, o quanto isso é difícil, e eu mesma já presenciei, né, de colegas de trabalho, em outros momentos da minha vida, que tiveram crise,
né, que a pessoa realmente acha que vai morrer, porque ela tem um aperto no coração, no peito muito grande, né, o pensamentos pesados vêm à cabeça dela, né, e daí a questão respiratória, nesse momento, é o que mais vai ajudar a pessoa naquele momento de crise, né. Das questões intelectuais, vamos pensar assim no psiquismo, né, e na questão intelectual, eu acho que esse é o momento também da pessoa, se ela consegue, né, se concentrar para ler um livro, para ler um texto, ou até pode ser uma coisa que ela goste, não necessariamente uma questão intelectual no sentido de busca de conhecimento relacionado à profissão, talvez até não isso, né, mas, puxa vida, eu tenho curiosidade para eu quero aprender a fazer um crochê. Então, eu vou pegar uma revista de crochê, vou tentar outras coisas que sejam da pessoa, que também tragam prazer para ela. Pode ser um artesanato, pode ser fazer uma receita de um bolo, pode ser fazer um pão, né? Agora as pessoas estão procurando muito fazer pão em casa, até para não ter que sair para comprar pão. Então, tem várias páginas na internet, no Facebook, ensinando as pessoas a fazer pão, ensinando a pessoa a fazer fermento, né, natural. Então, tem muitas situações que a pessoa vai procurar aquilo que ela gosta. Ela tem que se sentir bem com o que está fazendo, ela tem que sentir prazer no que está fazendo, né? Não é uma coisa forçada no sentido, assim, de uma leitura, alguma coisa que ela tem que ser forçada e vai trazer desprazer, não. Todas essas atividades, a pessoa tem que se sentir bem fazendo, né, um artesanato ou qualquer outra coisa, né, alguma coisa que ela vai aprender, não necessariamente aquela questão intelectual do livro, né, com matemática, agora eu vou estudar, né, uma coisa que a pessoa fica se cobrando, na verdade, que ela tem que fazer isso. Não, ela tem que ser uma coisa prazerosa para realmente diminuir todo esse estresse, né, toda essa ansiedade. Né, inclusive, falando sobre o estresse, né, eu acho muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas ficam pensando assim, o que é o estresse, né? O que significa estresse? E como eu me percebo que eu estou com estresse, né? Tem a ver com os processos ansiosos, né? Mas é mais que isso, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação, parece uma coisa muito boba que eu vou falar, né? Mas para a gente entender o que é o estresse, inclusive esse termo vem da física quântica, para vocês terem ideia, né? Que é uma força que eu faço em cima de um objeto, né? E com o tempo esse objeto ele vai perdendo, na verdade, a sua elasticidade, a sua força, e ele começa a realmente a perder a sua função. Eu gosto de comparar muito com uma esponjinha, sabe essas buchinhas que a gente lava a louça? Né, a gente está todo dia usando lá a buchinha, né, é uma força que eu estou fazendo, eu estou utilizando essa buchinha todo dia. Essa buchinha, com o passar do tempo, o que acontece com ela? Ela vai perdendo a sua forma, ela vai perdendo a sua função, né, ela ficando mais difícil de limpar a louça, até que eu vou precisar descartá-la, trocá-la. O nosso corpo, ele responde mais ou menos a mesma coisa relacionada ao estresse. Só que, lógico, eu não posso me comparar com uma esponjinha, claro, só para vocês terem ideia do que acontece com o corpo, né? Porque nós temos dentro de nós a resiliência. E a nossa resiliência é que vai, na verdade, nos dar suporte, né? Que alguns chamam de resiliência, outros chamam de recursos internos que a pessoa tem para lidar com as diversidades da vida. Então, essa característica da pessoa é que vai fazer com que a pessoa se restabeleça diante das situações adversas para continuar depois em frente. Tem pessoas que têm mais habilidade, tem pessoas que têm menos habilidade, né, de lidar com essas diversidades, mas isso também, além de ser um aprendizado, né, porque a gente sempre diz que depois que a gente passa por um conflito, por um problema familiar, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, ou outra situação qualquer da vida, a gente encara a vida com mais força, a gente se percebe nesse sentido, né? Então, isso são os recursos internos e a resiliência que a gente vai se desenvolvendo diante das adversidades, né? Então, eu tenho certeza,
né, que esse momento agora de pandemia é o momento da gente refletir, de olhar para si mesmo, né, e tentar realmente seguir em frente depois, mas a gente só vai conseguir seguir em frente, a gente só vai sair disso tudo, né, porque às vezes a gente não se implica nesse processo, e esse processo está o tempo todo muito relacionado a nós estamos implicados nisso mesmo, né, a gente só vai conseguir sair disso tudo se eu fizer a minha parte, se o meu vizinho fizer a parte deles, se todos da minha casa fizerem a parte deles, que é o autocuidado em relação à higiene, usar máscara e tudo que a gente já tem ouvido falar. Então, a gente só vai sair disso tudo quanto antes, se cada um fizer a sua parte quanto antes também, né? Em termos biológicos, né, do dia a dia, as atividades físicas, elas são muito importantes para a gente manter também o equilíbrio da nossa saúde mental, né, a gente produz endorfinas, e as endorfinas são analgésicos naturais do nosso corpo quando a gente faz atividade física. É claro que nesse momento a gente tem que pensar muito que tipo de atividade física a gente vai fazer, né, até porque nós estamos nesse momento de pandemia, mas se a gente pode, no próprio quintal, fazer um momento de correr, né, ou se precisar sair, usar máscara para fazer uma caminhada, no momento que não tenha pessoas circulando, eu acho que é importante a pessoa identificar, né, os seus limites também e as suas possibilidades, porque é o local onde ela mora, os recursos que elas dispõem, né, então tem uma série de coisas que cada um vai saber, na verdade, daquilo que dispõe naquele momento, né. Nas questões espirituais, eu acho que esse momento é uma grande chance da gente ter, né, que todos nós temos, nessa reflexão que cada um acredita num ser maior que nos move no mundo, né, que nós acreditamos, a nossa fé nesse ser maior, nos valores que nós estabelecemos para a nossa vida, na relação com esse ser maior e na relação que a gente estabelece com o nosso próximo, né? Eu sou uma pessoa cristã, né? Eu acredito em Deus e eu sempre digo assim que um dos preceitos, né? É gostar do próximo assim como a gente gosta de Deus, ou como a gente tem fé em Deus. Então, a gente precisa, sim, tratar o meu colega, tratar o meu familiar da mesma forma, na mesma relação que eu tenho com Deus, né? Então, o próximo, ele está nesse meio, né, do amor que eu preciso ter por ele, né? Então, cada um, lógico, vai acreditar, vai lidar com esses valores, com essas virtudes, conforme aquilo que acredita. E é bom, sim, né, é claro, cultivar pensamentos positivos, né, uma das questões que eu leio muito sobre as religiões, eu gosto dessa temática, né, das religiões e das crenças como uma questão maior, né, a filosofia espírita diz que a principal questão para nós mudarmos a nossa vida é cultivarmos pensamentos bons. A mudança da nossa vida começa pelo nosso pensamento, né? Então, essa é uma grande dica também, né? Porque isso também a psicologia fala, né? Então, aquela pessoa que tem pensamentos ruins com ela mesma, a minha vida não dá certo, eu sou uma porcaria mesmo, eu não acredito em mim. Então, esse tipo de pensamento que a pessoa tem na relação com ela mesma, na relação com as pessoas e não confiar nas pessoas, né? Então, é um pensamento que tem que ter um exercício para ser mudado. Que a pessoa possa acreditar, né, as questões do mundo, as mazelas do mundo, como eu sempre chamo, elas existem, né, mas como é que eu posso me fortalecer para enfrentar, né, já que nós somos seres humanos, nós temos ciclos de vida, né, esses ciclos de vida, assim, do nascimento até a morte, uma grande diversidade que acontece nesse período todo, e que eu tenho que estar pronta, na verdade, porque isso também, embora sejam muitas situações, né, difíceis de passar, elas são de grande aprendizado para nós, e elas trazem um fortalecimento pessoal também muito grande para o entorno depois, né? E quando a gente passa por situações muito difíceis na vida, né, de perdas de pessoas importantes, e a gente consegue seguir em frente, né, porque isso realmente é necessário, né, até isso faz parte do processo de luto, né, que
como é que eu consigo, diante da perda de alguém, conviver com o sentimento, né, de ausência dessa pessoa, mas como é que eu consigo seguir em frente com a minha vida, né? Então, tem situações que são mais fáceis, para algumas pessoas são mais fáceis, para outras nem tanto. Às vezes, uma pessoa que não consegue elaborar, né, a perda de alguém precisa, sim, de um processo terapêutico, né, para tentar seguir em frente depois. Alguma pergunta, Dulce? Já estamos com 25 minutos de live. Isso, Maria Cristina. Então, assim, ouvindo você falar, não tem como não me remeter ao processo profissional enquanto professora da rede, né? Então, só para a gente ir fechando, só que eu gostaria de fazer um comentário no seguinte sentido, né? Com a construção do nosso novo currículo, e independente dessa construção, né, nós, profissionais da educação, podemos sim contribuir com as crianças para que elas cresçam com saúde mental, né? Então, ouvindo algumas estratégias que você colocou aí, a gente percebe, por exemplo, duas situações que cabem ao professor e que ele pode fazer tranquilamente em sala de aula, que é o processo de respiração, né? Ensinar os nossos pequenos a se perceber na sua respiração. Isso eu vejo, assim, que é extremamente possível de fazer desde os pequenininhos. E um outro ponto, dentre outros, né, mas o tempo não nos permite, é o diálogo. Porque a partir do momento que a gente faz uma roda de conversa com os educandos e a gente ouve o que eles têm a nos dizer, eles liberam os conflitos internos, porque a criança é muito espontânea e ela fala sobre seus conflitos, né? Então, eu vejo, assim, né, dentre outras, essas duas, assim, muito importantes, e que o professor, no seu cotidiano, tem ali um grande laboratório em suas mãos para contribuir com que essa criança cresça com saúde mental. Maria Cristina, como o nosso tempo realmente está curto, isso mesmo, né? Então, acho que daí eu já passo para você fazer as considerações finais e a gente já vai se encaminhando, então, para o término do nosso pequeno encontro de hoje. Tá certo. E sabe, Dulce, eu quero só concluir dizendo assim, ouvindo você falar sobre as crianças no contexto da sala de aula, né, é muito importante, às vezes, quando aparece um conflito entre as crianças, o que é uma coisa natural, né, porque a gente só aprende a se relacionar se relacionando, né, não tem outro jeito. Muitas vezes a gente percebe, assim, que tem duas crianças que estão lá com conflitos e a gente quer separar as crianças. Ah, eu acho melhor você ficar aqui e você ficar lá. Não, não é dessa maneira. A gente só aprende a se relacionar, se relacionando, aprendendo a lidar com as diferenças, né, porque as diferenças existem e que bom que elas existem, né, porque é isso que faz o mundo ficar rico, né, se fosse todo mundo igual, imagina que pobreza que seria de estímulos, né, isso é que traz riqueza para o cotidiano, de poder trabalhar com as crianças diante desses conflitos, nominar as emoções, sabe? Ah, eu senti raiva, né? Então, muitas vezes as pessoas os adultos geralmente falam assim, puxa, porque esse é um sentimento que não é socialmente aceito, né? A pessoa sentir raiva, puxa vida, mas nós somos seres humanos, nós sentimos todos os sentimentos nomináveis, a gente sente sim, e o importante é significar aquele momento que a criança está passando, ou até mesmo o adulto, né? Por que que eu estou sentindo isso? Que valores foram mexidos em mim, que eu preciso estar revendo, né? E no caso das crianças, de pontuar para elas, então, outras formas de expressão, né, que ela está com raiva, ela tem vontade de ir lá bater no coleguinha, tem vontade de xingar o coleguinha, como que é, então, trabalhar isso nesse contexto, né, de poder nominar as emoções, os sentimentos, e poder trabalhar outras formas de expressão que sejam saudáveis, tanto para mim, que eu estou sentindo, quanto para outra criança que, digamos, seja né, aquela que recebeu a violência da outra criança. Então, a gente poder trabalhar nesse contexto, isso é uma forma de mediar o conflito, né? A gente nunca supervaloriza o que motivou o conflito, e sim as pessoas que estão ali envolvidas naquela situação. Que existem outras formas de mostrar os seus sentimentos, né, e que não vai trazer sofrimento, nem para você e nem para outra pessoa. Então, eu acho que é essa a minha dica, né, assim, nesse contexto, que é a mesma coisa que é para nossa casa, né, quem tem filhos sabe que as crianças, ou mesmo os adolescentes, os filhos adultos, às vezes entram em conflito, ou mesmo nós, né, com o nosso entorno. Então, é de poder conduzir a situação de um outro jeito,
né? Que a gente pode, sim, construir a nossa vida, né? Que não seja pela agressividade, né? Que daí não vai ter caminhos saudáveis. Exatamente. Então, Maria E acho Cristina, que é então... isso, Dulce. Exatamente. Estamos com 29, quase 30 minutos. Exatamente. Então, acho que vamos conduzindo para o término do nosso pequeno encontro, né? Acredito que as reflexões foram bem pontuais e importantes para que possamos nos rever enquanto seres humanos, pensar um pouquinho, olhar para dentro de nós. Em tempos de pandemia, isso tudo se potencializa muito dentro, né, do interior de cada um de nós, então é importante nos vermos, olharmos para nós. Então, acredito que as reflexões foram bem importantes, né, para que as pessoas possam pensar um pouquinho sobre si. Então, obrigada, Maria Cristina, pelo pequeno encontro de hoje. Então, agora, daqui 5 minutinhos, nós damos uma pausa e já entra o nosso secretário de Educação, Jussier, a Kelly e a Gisele, representantes da IPEC, para falar sobre vínculos. Então, vamos deixar aí um bom dia para todos e que tenhamos essa coragem de nos olhar. Então, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Isso mesmo. Obrigada, Cristina. Tchau, tchau. Obrigada, Dulce, obrigada a todos. E assim, a gente fica disponível caso as pessoas tenham alguma dificuldade nesse sentido, podem nos procurar na secretaria, né? Com certeza, se alguma educadora, alguma professora, né, das escolas tiverem alguma dificuldade, converse com a gestora que a gente vai atrás, né, para poder contribuir com essa profissional. Não tenha dúvida que nós estamos aqui para a gente somar as equipes, né, e as fragilidades, a gente está junto para fazer o enfrentamento das fragilidades, né. Então, bom dia a todos, até a próxima. Até a próxima, pessoal.